Chagas Botelho é um vocacionado para a crônica. Radialista de formação e radialista que há longos anos vivencia a experiência da comunicação em Teresina, ele vem nos presenteando a todos nós que acompanhamos o seu trabalho com belas crônicas hospedadas em redes sociais. Neste ano, veio a lume a primeira obra individual, Delito Intencional. Nós vamos conhecer as escolhas temáticas e formais, a relação com a linguagem, a descoberta da crônica, conversando exatamente com o autor Chagas Botelho. Boa noite, Chagas. Boa noite, Dilson. Boa noite a todo mundo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. Chagas, eu leio suas crônicas, creio que essa é a impressão também dos seus leitores, de um modo geral, e eu consigo enxergar em sua crônica a presença viva de seu jeito de ser, de encarar o cotidiano, de se comunicar com as pessoas. E parece que a sua crônica é uma extensão do seu modo de fazer radialismo. O que há do cronista no radialista e do radialista no cronista? Eu acho que é um casamento perfeito. Você definiu bem. O cotidiano do rádio ele é muito parecido com o cotidiano da própria crônica, né? Porque a gente vivencia no rádio várias experiências, várias situações. Apesar de você estar no mesmo estúdio todos os dias, mas todos os dias há situações inusitadas, há situações diferentes. Então, isso, de certo modo, alimenta a crônica, porque a crônica, apesar de ser um texto que supostamente seja fácil, mas, ao mesmo tempo, difícil de ser criado, a crônica é o alimento do inusitado, né? Então, são duas situações muito parecidas. Estar diante do microfone de uma rádio e escrever crônicas. De Joaquim Manuel de Macedo, passando por José de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto, até chegar aos contemporâneos, a crônica foi se constituindo como um gênero genuinamente brasileiro. A nossa crônica tem um quê de brasilidade. Se você tivesse que dizer o que é a brasilidade na crônica de Chagas Botelho, o que você me diria? Eu acho que é o fato das pessoas chamarem a atenção, do brasileiro, do teresinense chamar a atenção. Eu observo demais as pessoas, eu observo os seus gestos, eu observo o modo de falar, eu observo o jeito de caminhar. Então, assim, eu acho que essa forma de ser brasileiro é única. Então, a brasilidade da crônica está justamente nas pessoas. Eu acho que esse é o melhor conceito que eu posso definir do tipo de crônica que eu escrevo, porque ela sintetiza muito bem o que é o brasileiro. Então, em meus textos, eu procuro cada vez mais me aproximar daquele sujeito que anda de ônibus, daquele sujeito que está no mercado fazendo compras, no mercadinho da rua, né? Aquela pessoa que está, de repente, numa festa, num bar. Então, assim, eu procuro que o meu texto ele se aproxime muito desse tipo de pessoa, do cidadão comum, né? Você ia falando aí, eu ia aqui recordando de uma crônica que li, um amigo fazendo referência a um pássaro que inadvertidamente pousou num espaço próximo onde o amigo se encontrava. Lembrei aqui
de uma crônica que o amigo fez fazendo referência a um mercadinho na Pissarra. Pissarra é um bairro próximo, nas cercanias do centro da cidade, né? Você falando, eu ia aqui lembrando de algumas das crônicas suas que já li, e que tem uma relação direta com o que o amigo falava. E eu acrescento aqui a pergunta que fiz, uma outra que tem um diálogo com o que nós perguntamos ainda há pouco. Nós observamos ao mesmo tempo, de Joaquim Manoel de Macedo até os contemporâneos, nós observamos a crônica se renovando enquanto gênero, adquirindo essa característica híbrida, que lhe é muito própria, renovando o seu aspecto híbrido, de tal modo que nós encontramos cronistas que fazem da crônica um grande ensaio. Nós encontramos cronistas que se detêm para além do circunstancial, cujo objetivo principal, ainda que provoquem o humor, ainda que façam a crítica social, ainda que a crônica seja uma expressão do lirismo, tem como objetivo alcançar uma outra dimensão, que é, de repente, de trazer um intertexto, ainda que isso possa não parecer assunto da crônica, né? Então, quando nós observamos a crônica como esse gênero híbrido, em que cabe absolutamente tudo, o que exatamente o amigo diz sobre? O que comporta, o que cabe na crônica de Chagas Botelho? Eu acho que, prioritariamente, Dilson, humor. Eu não me vejo escrevendo se não tiver uma pitada de humor. E, geralmente, situações em que eu me dou mal, né? Me dou mal, entre aspas, assim, porque eu sou muito disperso, eu sou muito atrapalhado, né? Eu tenho um conhecimento assim pequeno de determinadas situações, assim. Então, assim, eu coloco tudo isso dentro do meu texto, com humor, com a pitadinha de humor. Eu procuro seguir os passos aí, por exemplo, do Mário Prata, né, que tem muito humor na crônica do Mário Prata, do próprio Chico Sá também. São cronistas que escrevem sempre com uma pitada de humor, em situações que, às vezes, nem sempre se dão bem, né? Então, assim, o meu texto é basicamente esse. Situações em que eu me encontro de forma complicada, às vezes. Então, eu procuro levar tudo isso para o meu texto, né? O cotidiano das pessoas. É você, de repente, bater com a cara no vidro do banco, porque não enxergou o banco. É, de repente, você encontrar, por exemplo, uma nota de R$ 2, e aí você parar e sentar e pensar o que você vai fazer com aquele dinheiro que você acabou de encontrar. Então, são situações muito do cotidiano, né? Eu saio de casa, por exemplo, para trabalhar, e nesse percurso de casa para o trabalho, eu vejo várias situações inusitadas em que eu vou pontuando cada uma delas e depois escrever em cima dessas situações, né? Não só eu vivenciando essas situações, mas pessoas também que estão ali circulando, pessoas que estão próximas a mim, que também cometem, né, esses pequenos deslizes do cotidiano. Então, eu procuro transpor tudo isso para o papel, em forma de crônica, né? Uma crônica bem humorada, né? Bem leve. Chagas, nós vamos aqui projetar uma crônica sua. O amigo vai ler a crônica, em seguida nós pontuamos novas questões. Nós vamos começar aqui pela crônica Espelho Morto. Eu pediria que o amigo fizesse a leitura. Antes da leitura, Dilson, eu quero só frisar que essa crônica Espelho Morto, ela está no livro, né, Olhar de Casca de Banana, que eu acredito que esse ano vai sair. Essa crônica também, ela faz parte dessa coletânea aqui que eu participei, que é Vozes do Vento, essa coletânea de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, assim, meu texto foi selecionado e ela está nessa coletânea.
Essa crônica chama-se Espelho Morto. Na Avenida São Raimundo, centro nefrálgico da Pissarra, há um pequeno e simpático restaurante de cardápio irresistível. O cheiro agradável que exala de sua cozinha apetece quem já está dentro ou trafega em sua porta. Seus contumazes fregueses são comerciários de casas de material de construção. Na hora do almoço, eles se reproduzem como coelhos em torno das mesas de vidro espesso. Certo início de tarde, nesses em que a fome espanca violentamente a barriga, juntei-me aos operários de talheres vorazes. Fui até o banheiro. Junto dele havia vários espelhos pendurados. Aliás, exíguos espelhos circundados de madeira escarlate, semelhantes aos que serviram de escambo entre europeus e os nossos índios. Os objetos cintilantes do restaurante prenderam minha atenção e retardaram um pouco mais meu apetite. Costumava ver esses espelhinhos na penteadeira cheia de bugigangas de minha mãe. Ela usava para pintar-se e pentear-se. Via também sobre a laje do quintal, onde meu pai usava para fazer a barba. Depois desse longínquo tempo, esses espelhinhos laureados de cor carmim sumiram da praça. Saíram de catálogo como se estivessem em extinção. Ali, naquele restaurante de homens famélicos, reapareceram milagrosamente diante de meus olhos. Encantado com todos expostos e pregados, enfileirados na parede, perscrutei um por um com exímio cuidado. Mirei neles e neles me vi refletido. Me vi estranho, envelhecido. Meu rosto já não era o de antes. Estava rigorosamente diferente de anos distantes, dos tempos da penteadeira de minha mãe e da laje de barbear de meu pai. Diante da constatação de minha face já manchada pela deterioração dos idos anos, nem senti mais fome. Pensei em uma única coisa: assassinar aqueles malditos espelhos que refletiam minha tez desgastada, rugosa, derrubá-los com uma pedrada só, exatamente como fizera a personagem do conto Espelho Morto, da escritora esquizofrênica Maura Lopes Cansado. Segurei o ímpeto, contive-me, compreendi e aceitei a ação irrefreável do tempo. O tempo que não espera por ninguém. Também do que adiantaria a morte dos espelhos, se nada traria de volta o que ficou para trás? Tolice, melhor ignorá-los. Dei as costas para as lembranças reproduzidas e saí em busca de uma mesa para poder almoçar. E afastei de mim a minha infância, agora quebrada e perdida. Tudo bem. Belíssima crônica. Eu queria aqui pontuar alguns questionamentos em aspectos que nós observamos são bem recorrentes em sua crônica e que, de hábito, pontuam a forma de escrever de outros escritores que cultivam o gênero. É possível para o cronista, Chagas, fugir da analogia? Não, eu acho que não. Eu acho que sempre você escreve fazendo analogia a outros textos, né? A outros autores. Então, assim, para mim, isso é imprescindível. É a partir da leitura desses autores, desses cronistas especificamente, que eu procuro também criar os meus textos. Então, assim, me espelho muito nos bons cronistas, nos bons autores. Então, sempre que posso, eu faço uma analogia a esses escritores. O meu livro, Olhar de Casca de Banana, tem muito isso. Porque, na verdade, o Olhar de Casca de Banana é o resultado de várias leituras de grandes cronistas brasileiros.
Então, assim, é impossível eu escrever se, de certa forma, não fazer certa analogia a esses grandes autores. Então, para mim, isso é meio complicado de não realizar, de não fazer. A cidade, ela aparece de maneira indireta nas suas crônicas, como uma espécie de segunda natureza, mas ela aparece. Do ponto de vista do escritor Chagas Botelho, como Teresina, que é a cidade de onde o cronista escreve as suas crônicas, está presente. Eu acho que Teresina, para mim, é o meu melhor cenário de escrita, é a minha maior inspiração. É como eu falei anteriormente, as pessoas dessa cidade me impulsionam a escrever sobre elas e sobre determinadas coisas que elas estão praticando, que estão fazendo. Então, Teresina, para mim, é fonte inesgotável de inspiração. Seja a Avenida Frei Serafim, seja a Praça Saraiva, seja as igrejas, sejam as praças, tudo em Teresina, em qualquer ponto da cidade, eu vejo um texto. Eu procuro criar um texto em cima dessa cidade que tanto me encanta e que me acolheu, ainda menino, ainda criança, de calça curta, e que me abraçou e que me adotou. Então, assim, eu tenho, primeiramente, um grande respeito por Teresina. E pelo fato de ter esse respeito, eu tenho um grande amor também, porque Teresina todos os dias me inspira. Apesar de ir pelos mesmos caminhos, pelas mesmas ruas, avenidas, mas sempre Teresina me inspira. Então, assim, é como se fosse uma obrigação colocar Teresina em meus textos, porque é o meu melhor cenário, a minha melhor inspiração é a cidade de Teresina. Sua cidade natal é Barras do Maratauã. A infância deixa marcas para a vida toda na memória e também na literatura de muitos escritores. Em suas crônicas, o amigo recupera também a infância, a memória afetiva e faz referências também à cidade natal, embora isso não seja o foco das suas crônicas, mas ela também está presente. O que é a cidade natal nas crônicas de Chagas Botelho? É a minha raiz. Eu costumo dizer que é aquilo que Tolstói fala, né? Que primeiro cante o seu quintal para ser universal. Então, assim, Barras, para mim, é a minha raiz, é o meu ponto de partida. Então, nesses dois livros que eu tenho, tanto o primeiro como o segundo, sempre tem uma crônica falando desse meu tempo glorioso que foi a infância que eu passei em Barras. Eu saí muito novo de Barras para morar em Teresina, mas o pouco tempo que eu morei lá, o pouco tempo que eu vivi lá, e nas viagens que eu faço, né, ida e volta para Barras, sempre eu trago alguma coisa que pode gerar uma crônica. Situações, né, momentos, pessoas, lugares inesquecíveis. Tudo isso contém na minha cidade. Por isso que eu digo que Barras é a minha essência, é a minha raiz. Né? Eu não posso fugir de Barras de forma alguma. E sempre que eu escrever, mesmo que eu lance só 2 livros, mesmo que eu tenha 10 livros, sempre vai ter um texto para celebrar o meu nascimento nessa cidade tão maravilhosa e tão querida. Então, para mim, Barras obrigatoriamente tem que estar em algum texto meu, alguma coisa que eu faço voltado para a literatura. Nós vamos projetar aqui outra crônica sua. Essa crônica ela está no meu livro Delito Intencional. Chama-se Somos o Número. Semana passada, estive na CAP, Central de Atendimento ao Público, para emitir uma nota fiscal de serviço. Peguei a senha e aguardei ser chamado pelo monitor pendurado e de tela colorida. Na poltrona ao lado, um sujeito inquieto me pergunta qual o número da minha senha. Respondo que, pela ordem numérica, meu atendimento demoraria um bom pedaço de tempo.
Ele balança a cabeça descontente, como quem dissesse: o meu também irá demorar e muito. E mais descontente ainda, exorta: amigo, não passamos de um mísero número. Seu argumento numerador é tão reflexivo, é um tanto reflexivo. Por isso, me pergunto por que dessa conclusão. Sem mais delongas, ele me responde assim: nessa vida de dias contáveis, em quaisquer situações, não passamos de benditos números. Somos apenas logaritmos ambulantes. Há entusiasmo em sua fala, ainda mais quando percebe que o meu interesse pela sua teoria da numeração existencial. Diz ele que, sentados ali, defronte de guichês numerados, à espera de atendimento, obedecemos ao chamado de dígitos que nos identifica. Desta forma, não passamos de seres numeráveis, uns trigonométricos carecas ou cabeludos, uns álgebricos gordos ou magros, uns múltiplos altos ou baixos. Eloquente, cita essas abscissas com certo brilho no olhar. Quando, de repente, ponho a mão em seu ombro e a queima-roupa lhe pergunto se conhece Clarice Lispector. Ele pensa e pensa, como se calculasse uma equação complexa, e em seguida responde: já ouvi falar, mas nunca li seus livros. Por quê? Sem tardar a explicação, digo-lhe que ela escreveu que quem não tomar cuidado pode virar um número. Ao terminar essa explanação brevíssima, seus olhos brilharam com o argumento da autora ucraniana naturalizada brasileira. Radiante, em êxtase, ele corrobora: ela está correta. Somos um bando de coeficientes vivendo em sociedade. Acrescentei que Clarice escreveu ainda mais sobre a condição humana baseada em evidências algorítmicas. Embora fosse escritora, mulher comprometida com as letras, era apaixonada pela matemática. Em sua crônica Somos um Número, a autora de A Hora da Estrela escreveu o seguinte: somos um número desde que nascemos. Sem número, não temos identidade, registro civil, título de eleitor, carteira de habilitação, chapa de carro, imposto de renda. É necessário um número de prédio, do telefone, do apartamento. Se há uma guerra, nós somos classificados por um número. Todo contribuinte é identificado com um número e por aí vai. Após essa citação clariciana, o homem senso tinha um rosto corado, em concordância multiplicada. Nisso, o número de sua senha é acionado no sexto monitor da repartição pública. Ele se levanta e, satisfeito com o que acabara de ouvir, comenta assertivo: essa Clarice é das minhas. Pensava como eu penso. E antes de se dirigir ao terceiro guichê, depois de quase uma hora de espera, indaga-me curioso: a propósito, qual é mesmo a vossa graça? Digo o meu primeiro nome e que pertenço a uma família de 5 irmãos. Então, ele me estende a mão e adiciona um último comentário: muito prazer, eu sou o Antero II. Bem, eu vou aqui pontuar outras duas questões, fugindo, inclusive, um pouco aqui da natureza, talvez fugindo um pouco da natureza da crônica, que o amigo acabou de ler em si, né? A primeira das questões. Há, naturalmente, que você já citou aí algumas de suas influências, mas quem escreve crônica e escreve a crônica de humor, particularmente, tem em Sérgio Porto um dos seus portos. Eu vou aqui até me apropriar do sobrenome dele, né? Do nome do Sérgio Porto como Porto.
Então, Stanilau Ponte Preta, o Sérgio Porto, é para o amigo uma referência? Muito, 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 muito. Inclusive, eu esqueci de citá-lo na primeira fala. Stanilau Ponte Preta, para mim, é maravilhoso. Eu já li vários livros, inclusive As Cariocas, né? Então, assim, é uma referência ímpar para mim, porque o humor do Stanilau Ponte Preta é excepcional, né? E eu me identifiquei muito com a leitura de seus livros, porque eu me vi em várias situações em que ele escreve. Eu digo, muito interessante o que ele escreve, de uma forma bem humorada, bem leve, bem tranquila mesmo. Então, assim, é uma referência ímpar na minha vida de escritor, na minha vida de escrita, o Stanilau Ponte Preta. Não tenho dúvida disso, Dilson. Chagas, um radialista, ele o tempo inteiro está buscando, principalmente quem faz não apenas o radialismo de entretenimento, mas quem também faz jornalismo no rádio, o tempo inteiro está buscando formas de interlocução com esse ser anônimo que está do outro lado da linha, ou melhor, do outro lado do rádio, ou do outro lado do celular, da TV, porque hoje nós nem podemos mais afirmar que o ouvinte de rádio está só no rádio, né? Ele ouve pelo celular, ele ouve rádio pela TV. Essa forma de comunicar se diluiu aí em outros aparelhos que não exclusivamente o rádio, né? Mas o radialista o tempo inteiro está buscando formas de interlocução, né, com os seus ouvintes, que hoje já não são mais apenas rádio ouvintes, porque não ouve exclusivamente pelo rádio, né? E eu tenho a impressão de que a sua forma de escrever herda muito dessa interlocução que o rádio lhe possibilitou, lhe possibilita fazer, desse desejo o tempo inteiro de estar em diálogo com o ouvinte. Como é que você acredita que o leitor da crônica, de sua crônica, particularmente, ele se insere no seu texto? Que estratégias você usa para que ele se insira e como é que você imagina esse leitor inserido no seu texto? Dilson, tem uma questão no rádio que eu aprendi desde cedo, né? Lá com o meu primeiro diretor, que foi o Lima, ele dizia sempre o seguinte: olha, na hora de comunicar, você precisa entender que o ouvinte está ali, próximo de você. É uma conversa que você está tendo com o ouvinte. É como se o ouvinte estivesse no sofá da sua casa. Ou então você o leva lá para a cozinha, toma um café, conversa, procura saber da vida dele, como é que está a situação, como é que estão os problemas. Então, esse é o comunicador que faz o rádio para aquele ouvinte ali. Aproximar o ouvinte cada vez mais. Então, eu aprendi com o rádio que isso também serve para a crônica. No texto da crônica, a gente tem que aproximar o leitor como se o leitor estivesse visualizando, presenciando, ou então vivenciando aquele texto. Eu recebo inúmeros feedbacks de pessoas que dizem assim: rapaz, olha, eu estou visualizando aqui, é como se eu estivesse vivendo tal situação. E isso foi o rádio que me ensinou. Porque para comunicar é preciso que você aproxime o ouvinte de você. É como se você estivesse tendo ali uma conversa de pé de ouvido com o ouvinte, né? Você está direcionando a sua notícia, a sua comunicação, o seu texto para o ouvinte, para ele ficar seu camarada, ficar íntimo de você. Então, para a crônica, isso não foi muito complicado para mim, porque eu disse: não, eu vou trazer esse conceito de rádio para a crônica, fazer com que o leitor ele se aproxime do meu texto, ele se veja no meu texto. Então, para isso foi fundamental essa experiência que eu tive no rádio. Nós vamos finalizar aqui o nosso diálogo, Chagas, com um questionamento mais universal. Já se disse muito que a crônica parece feita para durar pouco. Eu acho isso um tremendo de um equívoco, embora nós tenhamos
crônicas do circunstancial, ainda assim ela pode ser lida para além de seu contexto de produção e o circunstancial deixar de ser circunstancial. Mas nós observamos que a crônica ela é também um gênero duradouro. Eu tenho aqui um volume de crônicas do Lima Barreto publicado pela editora Autêntica, que eu não vejo nada melhor para entender o Rio de Janeiro do final do século XIX, início do século XX, que não aquelas crônicas do Lima Barreto. Como eu me identifico lendo aquelas crônicas? Para você, o que o cronista deve fazer para que suas crônicas sejam duradouras? Eu acho que isso é algo que o cronista persegue hoje também. Essa é a impressão que eu tenho, que o cronista também quer fazer do seu texto um texto duradouro. Ou você acha que isso é tolice? Não, de forma alguma. É verdadeiro. O Manuel Bandeira já dizia isso, né? Que escrever crônicas em jornal é como escrever na areia do mar. Né? A onda vem, leva e pronto, se acaba. Mas a crônica é duradoura demais. Depois dos jornais, do jornal impresso, veio a internet, e hoje a crônica está mais viva do que nunca na internet, né? Nas redes sociais. A crônica está cada vez mais pulsante. É uma coisa nossa, brasileira. Não tem para ninguém. Então, para que esse gênero se torne cada vez mais duradouro, eu procuro fazer com que o leitor ele se sinta participativo na crônica, ele se sinta coautor do texto, ele se veja no meu texto. A partir do momento que ele se vê, que ele se lê no meu texto, eu tenho uma absoluta certeza que a crônica torna-se duradoura. Você pode ler essa crônica, por exemplo, que somos o número, daqui a 20 anos. Você vai ter a identificação igual a que lemos hoje. Porque eu procuro colocar o cidadão, né, a cidadã, dentro dos meus textos. Então, eu acredito que essa inserção das pessoas dentro do meu texto, dentro da crônica, isso faz com que o texto perdure por muito e muito tempo. Né? Fica cada vez mais atemporal. Né? Porque a crônica em si é atemporal. Você citou muito bem aí as crônicas do Lima Barreto. Eu hoje, por exemplo, lendo o cronista Paulo Mendes Campo, Rubem Braga, né? O próprio Nelson Rodrigues, o José Carlos Araújo também, Carlinhos Oliveira, todos esses cronistas são atemporais, porque eu me vejo ainda nesses textos. Né? Olha quanto tempo esses caras escreveram. E ainda a crônica continua viva, os seus textos continuam vivos. Então, porque eles inserem pessoas dentro dos seus textos, situações dentro dos seus textos. Então, eu acredito que isso faz com que a crônica perdure por muito, muito tempo. Nós estamos conversando com o escritor Chagas Botelho, cronista, radialista, autor de Delito Intencional, Olhar de Casca de Banana. Chagas, em definitivo, para a gente encerrar o diálogo, o que você recomenda para quem quer se aventurar pelo universo da crônica? Olha, eu vou aconselhar da forma como eu comecei, por exemplo. Eu lia muitas crônicas, principalmente no ano de 2009. Eu li bastante crônica. Nessas crônicas, tinha sempre citações de outros autores que não eram nem cronistas, autores mesmo de romance, né, de poesia. Então, cada crônica que eu lia e que via e que o autor citava um outro autor, eu procurava ler tanto o cronista como procurava ler também o autor de outro gênero, o romance, por exemplo. Então, eu fazia sempre esse paralelo de ler um cronista, mas ler também aquele autor citado. Então, isso é fundamental. É você não só se impregnar ou ficar retido somente na crônica. É preciso que você viaje em outros gêneros. A poesia, o romance, né, o teatro. Eu já li muitos livros também que estão lá, peças teatrais.
Porque tudo isso vai formando o seu texto, vai formando o seu, né, a sua característica de escritor. Então, eu aconselho isso. A você, de cada texto que você lê, você pegar alguma coisa, pegar algum guincho ali para poder formar o seu próprio texto, a sua própria característica. Então, o meu conselho é esse: é você ler de um tudo, não só cronistas, como poetas, romancistas, né, prosadores que têm inúmeros aí espalhados no Brasil inteiro. Não se ater somente a um texto, a um só gênero, mas que possa passear em outros gêneros. Chagas, o Portal Entre Textos agradece a você pela entrevista, deseja aí sucessos e sucessos na circulação de delito intencional e, igualmente, de Olhar de Casca de Banana, que está aí em vias de circulação pública. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, Dilson, pelo convite. Eu desejo muita sorte, vida longa aí à literatura hoje. Mais uma vez, agradeço demais por essa grande oportunidade de estar apresentando aqui o meu Delito Intencional. Quem quiser adquirir, pode falar comigo pelo meu Instagram, estou lá, @chagasbotelho. Vai lá no Facebook, coloca uma mensagem para mim, entre em contato que a gente pode disponibilizar o Delito Intencional. E muito em breve, o lançamento também do Olhar de Casca de Banana. Mais uma vez, muito obrigado, Dilson Lage. Parabéns.